Assim como o SUS, Sistema Único de Saúde, a cultura vai ter um sistema para atender a população no que diz respeito à produção e ao acesso aos eventos culturais. A proposta ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição cria uma rede que envolve todo o país na discussão e no desenvolvimento da cultura. A ideia é facilitar o acesso das pessoas às produções culturais. O sistema prevê a montagem de um esquema de repasse de dinheiro e criação de um controle das políticas para o setor. Pelo projeto, produções locais terão prioridade. Representantes de municípios, estados e União e empresas públicas e privadas que apoiam e desenvolvem eventos culturais vão poder fazer parte dessa rede. E a comissão que vai analisar a PEC que cria o Sistema Nacional de Cultura organiza agora o roteiro de trabalho. Bom dia, sobre esse assunto eu converso com o deputado Maurício Rantes, presidente da comissão. Bom dia, deputado. Como é que na prática esse sistema vai facilitar o acesso da população às produções culturais? Ele vai integrar os agentes de cultura, os gestores de cultura, as conferências de cultura, os fundos de cultura, para que haja recursos e diretrizes para que a população possa receber mais os bens culturais, seja na dança, na música, no teatro, nas artes visuais, no audiovisual, o acesso à leitura, o museu, o circo, ou seja, essa grande riqueza que é a diversidade cultural do povo brasileiro, contar com mais recursos e mais políticas que promovam o acesso da população a esses bens que são considerados agora direitos sociais, desde a emenda constitucional número 48. Agora, deputado, a gente percebe que a grande dificuldade da cultura, também do esporte, é conseguir ter a verba totalmente usada, a verba que é destinada ao Ministério, ao órgão público, totalmente usada naquilo que se propõe, né? Geralmente é contingenciada a verba da cultura, do esporte. Então, como é que fazer com que esse fundo do Sistema Nacional de Cultura realmente tenha a verba garantida, não seja mexida, não seja destinado para outras coisas? Além de integrar, você vai maximizar. Nós, da Frente Parlamentar de Cultura aqui no Congresso Brasileiro, aprovamos a PEC 150 na comissão especial. Ela agora depende de aprovação no plenário. O que é que essa proposta de emenda constitucional 150 diz? Que vai haver um recurso mínimo do orçamento, de 2% do orçamento federal, para promoção de atividades culturais. E nos estados, 1,5%, nos municípios, 1%. Sendo que dos 2% do orçamento federal para a cultura, 1% seriam transferidos para os estados e municípios, desde que eles tenham conselhos estaduais e municipais de cultura com a participação da sociedade civil. Então, de um lado, as políticas públicas com os recursos, de outro, o controle social através dos próprios produtores, da própria sociedade civil, que se beneficia das atividades culturais. Agora, deputado, a população conhece bem o Sistema Único de Saúde, o Sistema Nacional de Cultura seria algo semelhante. O que é que o povo pode, então, esperar disso? Mais acesso à cultura. Pegue o cinema. O Brasil tem 5.465 municípios, e 2 dezenas apenas têm salas de cinema. O circo, a dança, a música. A população, portanto, a partir desse esforço legislativo que nós estamos fazendo, junto com o Ministério da Cultura, nós vamos conseguir propiciar à população acesso a esses bens culturais que são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania. Qual o próximo passo na análise desse sistema? Nós vamos fazer audiência pública nessa PEC do Sistema Nacional de Cultura. Vamos chamar o nosso ministro, vamos chamar o diretor de Sistema Nacional de Cultura e os secretários, o representante dos secretários estaduais e municipais, para fazer uma audiência pública sobre essa PEC do Sistema Nacional de Cultura, para em seguida aprovarmos na comissão especial ao longo do mês de março e, quem sabe, já a partir de abril, levá-la ao plenário da Câmara dos Deputados. Ok, deputado Maurício Rantes, obrigada pela sua participação. E se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o site da TV Brasil na internet. O endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Voltamos ao estúdio.